Olá, boa noite, agora 6h52. Há um ano nós dávamos a notícia da morte do dentista Alexandre Gade, que teve 50% do corpo cruelmente queimado por criminosos que tentaram assaltar o consultório onde ele trabalhava. Os bandidos atearam fogo na vítima e fugiram sem levar nada. Hoje, desde as 2h da tarde, nossa equipe de reportagem acompanha da porta do Fórum de São José dos Campos a primeira audiência de instrução do processo, que pode ser seguida de julgamento dos criminosos. Vamos direto para lá, onde está o repórter Márcio Correia e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mônica. Boa noite a todo mundo que assiste o Band Cidade segunda edição. Pois é, desde as 2h da tarde, quando teve início essa audiência de instrução, já são quase 5 horas de audiência com a presença de 21 testemunhas arroladas nesse processo. A juíza da terceira vara criminal aqui de São José dos Campos, doutora Naira Assis Barbosa, está ouvindo o depoimento dessas pessoas. Começou com o depoimento das testemunhas de acusação. São 8 no total. E a informação que a gente tem de pessoas que estavam lá no segundo andar, onde acontece essa audiência, é de que todas essas pessoas de acusação já teriam prestado depoimento. E agora a juíza estaria então ouvindo o depoimento das testemunhas de defesa. Também são 8 pessoas que vieram testemunhar a favor dos 2 réus maiores de idade que estão sendo aí acusados de participarem desse crime que chocou a sociedade joseense e também o Brasil, já que a morte do dentista teve repercussão nacional na época. Neste momento, a juíza da terceira vara então ouve as testemunhas de defesa, depois tem mais 5 testemunhas ainda para serem ouvidas. Essas pessoas foram arroladas no processo pela própria juíza. E aí então fica a expectativa para os debates entre os advogados de defesa e os advogados assistentes da acusação e a promotoria. A promotoria, inclusive, informou que tem bastante informações muito importantes que vão colocar esses 2 réus na cena do crime. Eles não revelaram quais são essas provas, até porque o processo segue em segredo de justiça. Mas disseram que tem provas, sim, contundentes que colocam os 2 na cena do crime e, inclusive, os 3 menores que também teriam participado deste latrocínio, roubo seguido de morte, que aconteceu exatamente há um ano aqui em São José dos Campos, na Vila Tapetuba, onde fica o consultório do dentista. Durante a tarde, a gente acompanhou aqui a movimentação em frente ao fórum e temos aí uma reportagem para ser exibida agora. A audiência começou pontualmente às 2h da tarde na terceira vara criminal, que fica no segundo andar do Fórum de São José dos Campos. É a primeira vez que a justiça ouve as testemunhas de defesa e acusação no processo de latrocínio, roubo seguido de morte. O pai do dentista assassinado chegou confiante. A nossa esperança é que dos autos, que foram extremamente bem trabalhados pela minha filha, que é assistente da promotoria, realmente se reconheça a responsabilidade das pessoas envolvidas. O crime aconteceu em 27 de maio de 2013. Alexandre Gade, de 41 anos, estava sozinho em seu consultório na Vila Tapetuba, região leste de São José dos Campos, quando os bandidos chegaram. Eles amarraram e jogaram álcool no dentista para obrigá-lo a entregar dinheiro. Um dos homens acendeu um cigarro e ateou fogo na vítima, que teve mais de 50% do corpo queimado. Alexandre morreu uma semana depois. É uma barbaridade, né? É uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. Eu acho que a justiça tem que ser feita e o governo tem que tomar providência, né? Isso não pode, são profissionais liberais que estão trabalhando, pais de família que têm seu sustento aqui. Não tem palavras. 21 testemunhas foram convocadas, 8 de defesa, 8 de acusação e 5 intimadas pela juíza Naira Barbosa. Primeiro serão ouvidas a acusação, depois a defesa, depois tem o interrogatório e passaria aos debates, e ela pode converter os debates em memoriais, se ela entender que não está pronta ainda para o julgamento. Mesmo eles não tendo levado nada, ficou entendido que seria latrocínio. Então não vai a júri popular, é a justiça comum que julga. A mãe de um dos acusados afirma que o filho é inocente. E não saiu de casa o dia inteiro. Quando foi 8:55, ele pegou o troco do lanche, né? Ele foi me dar, eu falei assim, não precisa, pode ficar para você. Ele falou assim, então eu posso ir na Lan House? Que era o único lugar que ele ia. Eu falei, vai, você vai demorar? Ele falou, não, mãe, daqui a pouquinho eu tô aí. Ele entrou na Lan House 9:01.
9h27 ele saiu. Tá lá marcado no servidor. E foi direto para casa? Direto para casa. Chegou em casa 9h30. Chegou, foi no banheiro, se trocou e foi dormir. E dormiu. Apagou. O seu filho é inocente? Com certeza, ele é inocente. Além dos 2 réus, 3 menores também são acusados pelo crime. Eles chegaram a ser julgados e foram absolvidos em primeira instância. Mas a promotoria recorreu da decisão e os adolescentes vão ter que enfrentar um novo julgamento. Desta vez, no Tribunal de Justiça, em São Paulo. Houve uma certa precipitação do julgamento por parte do juiz aqui quanto aos menores. Não se esperou a juntarem-se todas as provas do caso, né? Mas decorria um prazo pelo qual ele se viu obrigado a soltar os menores, soltou os menores. Mas nós estamos com a investigação correndo em São Paulo, uma revisão do processo, nós vamos juntar as provas levantadas no inteirinho e vamos ver se consegue reverter esse caso da acusação dos menores também. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações ao vivo aqui do Fórum de São José dos Campos. Mônica, é com você no estúdio. Obrigada, Márcio, pelas informações. Na madrugada de hoje, 6 homens foram presos em Santa Branca logo após perseguição e troca de tiros com a polícia militar. De acordo com a PM, os criminosos estavam em um veículo quando foram abordados. Eles tentaram fugir e, na fuga, acabaram capotando esse carro que a gente vê na imagem, próximo à rodovia Nilo Máximo, sentido Jacareí. Houve troca de tiros, um dos bandidos foi baleado. Em instantes, amigos e familiares do grafiteiro morto há 8 meses em São José dos Campos fazem manifestação pedindo por justiça. E ainda a previsão do tempo para toda a região. A gente volta já já, agora às 6h59.